Olá, Mayra Blanes aqui. Eu sou auditora do TCU. Eu ajudo você a passar no concurso público, conquistar o cargo dos seus sonhos. Sou criadora da metodologia do Passar Sem Pirar. E aqui eu vou fazer um teste para a gente estrear um quadro diferente aqui no meu canal do YouTube. Eu recebo nas minhas redes muitos pedidos de ajuda, tanto por e-mail quanto nas mensagens no Facebook, no Instagram, pessoas me contando a história inteira delas, contando as dificuldades, os desafios que elas passam. E infelizmente é inviável que eu atenda individualmente ali, um a um, todo mundo que me procura, todo mundo que me manda mensagem, da maneira, com a profundidade que eu faço com os meus alunos, com as pessoas que eu realmente atendo ali cara a cara no vídeo, até tanto por questões de tempo mesmo, quanto por limitações, né, da tecnologia. Às vezes a pessoa imagina que a pergunta dela é muito simples, mas existe toda uma bagagem por trás, toda uma questão que eu preciso explicar que ela não está enxergando, ela está enxergando ali apenas o sintoma, digamos assim, mas eu preciso entrar em questões para descobrir a causa, o que é inviável de fazer, né, por e-mail ou por texto. Então eu tive essa ideia aqui, já é um projeto que estava na prancheta há algum tempo. Vamos fazer esse teste, se der certo, se vocês gostarem, se for útil para vocês, a gente continua com mais vídeos desse tema, ok? Então eu vou ler aqui uma mensagem que eu recebi e eu vou responder ponto a ponto como se eu estivesse respondendo em um atendimento. É claro que não vai ser exatamente a mesma coisa, porque eu não vou ter como confirmar algumas coisas com a pessoa, buscar informações a mais como eu faço num atendimento, mas vai ajudar, e espero que ajude pelo menos a clarear algumas questões aqui. E como a dúvida de uma pessoa costuma ser a dúvida de muitas, eu resolvi fazer dessa forma. Vou falar aqui de forma anônima, né? Não vou dizer o nome da pessoa da mensagem, mas eu vou ler a mensagem, não tem nada que a identifique, e vou respondendo ponto a ponto, porque eu acredito que vai ajudar mais pessoas também, ok? Então vamos lá. Ela começa assim: oi, professora, boa noite. Sou assinante de estratégia, tenho minha planilha de estudos e sigo as revisões de 24, 7, 15 e 30 dias. Minhas revisões demoram mais que 10 ou 15 minutos, como sugeridos. Ainda não consegui acertar esse ponto. Contratei coaching no estratégia, já passei em alguns concursos, nas colocações 20, 22, 48, mas nenhuma foi suficiente para ser chamada e reprovei infinitas. Meu foco é policial, estou seguindo o curso, anotando as páginas, iniciei no dia tal. Infelizmente, até hoje não consigo cumprir 36 horas semanais. Há dias que faço 4 horas, outros 6, 7 líquidas. Dias que rendo muito e outros não. Eu não sei o que fazer para manter o ritmo de 6 horas líquidas diárias. Sento todos os dias para estudar, mas nem sempre rendo o necessário. Percebi que os dias de melhor rendimento são os que inicio cedo, porém não consigo cumprir essa rotina nem uma semana. Já aluguei sala de estudo por uma semana. Meu problema é que bebo muita água e gosto de comer e mastigar. Em casa tenho maior conforto para isso e na sala de estudos me causa desconforto ter que ficar saindo. Não consigo identificar o que fazer para melhorar. Atualmente faço até terapia para tentar melhorar a confiança e o emocional. Faço também exercícios físicos. Tento seguir o máximo de sugestões para alcançar meu objetivo. Teria alguma ideia de como me ajudar, por favor? Desde já, muito obrigada. Então, se você se identifica com alguma dessas questões que ela trouxe, tem alguma dessas dificuldades também, se liga que agora eu vou voltar na mensagem ponto a ponto e vou esclarecendo tudo isso, ok? Eu li tudo do começo ao fim para você identificar todas as dificuldades que ela estava tendo ali, ver se você tem alguma dessas dificuldades também. E agora vamos lá, ponto a ponto, responder cada uma delas. Primeira coisa, ela colocou: tenho minha planilha de estudos e sigo as revisões de 24, 7, 15 e 30 dias. Não existe essa revisão de 15, tá? Ela não é necessária. Revisão é o seguinte: quanto mais a gente fizer, melhor. Né? No mundo ideal, a gente revisaria muito mais, só que a gente precisa o tempo inteirinho administrar, né, o nosso tempo. Quanto a gente vai deixar de tempo para avançar nas matérias também. Então, se a gente ficar só revisando, 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 acaba que a gente não consegue deslanchar nas matérias, a gente vai precisar administrar esse tempo. Para administrar esse tempo, uma das melhores maneiras de se fazer revisão, uma das maneiras mais eficientes, que já comprovadamente é a revisão
contra a curva do esquecimento ou pelo sistema de Ebbinghaus, que é esse que ela falou, só que ela exagerou um pouquinho, né? É de você vai revisar o que você estudou 24 horas depois, 7 dias depois e 30 dias depois. É só isso, tá? Esse 15 dias aí não existe. Aí ela colocou assim também depois, minhas revisões demoram mais do que 10 e 15 minutos como sugerido. Ainda não consegui acertar esse ponto. O que que acontece aqui? É muito comum, primeiro precisa entender que revisar nesse tempo ideal, eu falo entre 10 e 20 minutos por hora estudada, é uma habilidade que você vai desenvolvendo com o tempo. Mas o que é que normalmente atrapalha as pessoas a não conseguirem, né? Que faz com que as pessoas não consigam se manter nesse tempo ideal aí. Esses 3 itens, eles vão englobar 4, na verdade. Eles vão englobar praticamente qualquer caso de demora nas revisões. Um deles, a gente tem que dar um passo atrás, né? A gente tem que saber que para revisar, a gente vai ter que fazer isso por um material conciso e preparado para a revisão. Uma das técnicas mais práticas, né, de melhor custo-benefício para isso, é a de você fazer a marcação no seu próprio material de estudo, depois você revisa aquelas marcações, mas aí isso demanda uma competência anterior, que é a de fazer boas marcações sucintas e completas, aquelas que você consiga realmente bater o olho só no que está marcado, nas suas anotações de margem, e revisar o que você estudou em 1 hora, em 10 a 20 minutos ali no máximo. Então, muitas vezes, o erro pode estar aí. O erro pode estar em não ter um material conciso, ter marcado muita coisa, ou estar revisando com base no próprio material mesmo, sem marcação, ou em resumos feitos à mão, que demoram muito também para serem lidos. Então, um dos erros que faz com que demore mais a revisão é o material para revisar não estar adequado, não estar conciso o suficiente. O outro é não entender a revisão como o que ela é, que é aquele momento de você retomar as informações ali que você estudou para trazer elas de volta para a superfície do cérebro. O cérebro é feio, né? Mas para a superfície da memória, digamos assim. Você estudou aquele conteúdo uma vez, ele ficou lá, né? Se ele não foi repetido ainda, sua mente ainda não sabe que ele é importante. Então, por isso que logo 24 horas depois você precisa fazer a primeira revisão. Você vai dizer para o seu cérebro, isso aqui é importante, porque é repetindo que a gente diz para nossa mente que alguma coisa é importante, porque senão o nosso cérebro está bombardeado por muitos estímulos o tempo inteiro e ele não sabe o que reter e o que jogar fora, digamos assim, o que não levar para a memória de longo prazo, a não ser que a gente diga. Como é que a gente diz, né? Com forte impacto emocional. E isso é o motivo pelo qual, quando você erra uma questão que você sabia num simulado ou numa prova, que você fica morrendo de raiva, raramente você vai errar essa questão de novo, mas não está no nosso controle fazer isso, ainda mais para um edital inteiro. E a segunda forma, então, é repetindo. A revisão vai servir para você repetir, e o sistema de Ebbinghaus, que eu estou comentando aqui com você, 24 horas, 7 dias e 30 dias, é o que é cientificamente comprovado que são os pontos mais eficientes para você repetir uma informação, para trazê-la de volta para a superfície da sua memória e mostrar para o seu cérebro que aquilo ali é importante. Então, logo, né, você estudou o conteúdo, logo no dia seguinte, na revisão de 24 horas, você vai rever aquele conteúdo, mas ele é simplesmente uma revisão mesmo, não é um reestudo. A ideia, eu gosto muito dessa metáfora, quando a gente assistia novela, né, não sei se novela passava isso, mas um seriado, quando você está assistindo os seriados e você não faz aquela maratona da série inteirinha, você interrompeu, quando você vai assistir de novo um outro capítulo, muitos seriados não tem aquela coisa de nos episódios anteriores, aí ele te mostra assim o que aconteceu de mais importante bem rapidinho para você, beleza, era isso, daí para frente você segue a história. Essa é mais ou menos a ideia da revisão. E muitas pessoas confundem a revisão acham que é a hora de ficar reestudando tudo de novo, e não é a hora só de você bater o olho naqueles conceitos principais para relembrar. E também, às vezes, as pessoas confundem e acham que é a hora de ficar se testando para ver se já memorizou, se já sabe aquilo ali. Então, também não é a hora. Se você já tivesse memorizado, você não precisaria estar fazendo a revisão, beleza? Então, nesse momento, é simplesmente isso que eu falei. Reler as marcações, elas precisam ser sucintas e completas para que você consiga retomar esses conceitos que você estudou já
só para repeti-los e mostrar para sua mente que aquilo é importante. Então, quando a pessoa não entende isso e fica querendo reestudar ou querendo se testar, ai meu Deus, será que eu aprendi isso aqui? Será que eu não sei isso aqui mesmo? Aí começa a reler tudo de novo. Isso é outra coisa que faz com que a revisão fique muito longa. E o quarto motivo que faz a revisão ficar longa é quando você não tem continuidade no estudo e não faz a revisão. O seu estudo não está contínuo e vai demorar muito mais para você rever. É difícil eu explicar aqui fora de contexto, tudo é uma metodologia. A metodologia de estudos ela vai sendo construída da maneira como eu explico nos meus cursos, no Passar Sem Pirar, no time de elite, para as minhas turmas. Eu explico lá desde como a gente monta o nosso planejamento, dentro desse planejamento a gente organiza a nossa revisão, na hora do estudo a gente prepara o nosso material para ser revisado e aí depois então a gente sabe exatamente o que, quando e como revisar. Eu não tenho como te dar essa explicação toda aqui agora, mas entenda que é muito importante parte da sua metodologia de estudo, da sua técnica de estudo para fazer com que você consiga obter rendimento é estudar com consistência todos os dias, porque o outro motivo que pode atrapalhar muito na revisão é quando a pessoa não está tendo essa consistência. Então vamos supor, ela estudou hoje, aí ela vai ficar 3, 4 dias sem estudar e não faz nem a revisão, né, de 24 horas. Quando ela for pegar de novo aqui o material para estudar, e ela sabe que ela tem que fazer, daqui a 5 dias, vamos supor, e ela sabe que ela tem que rever o que ela viu hoje. Só que aquilo teria que ser visto em 24 horas, né? Em um dia, não em 4, 5. Se você estudou algo e deixou passar 4, 5 dias sem rever, quando você for rever, aquilo vai ser muito mais difícil de você só bater o olho nas suas marcações e entender aquilo outra vez, porque quando você não reviu no tempo certo, você não fez a revisão de 24 horas, você não mostrou para sua mente, para o seu cérebro que aquilo ali era importante e chances são de que se você for deixar para fazer essa revisão muito lá para frente, aquilo não vai fazer sentido para você. Você já vai ter perdido muito daquela informação, você vai precisar fazer o reestudo todo de novo, a revisão vai acabar se transformando em um reestudo, e esse então é mais um dos motivos que fazem com que as pessoas não consigam manter a revisão no período adequado, aí entre 10 e 20 minutos por hora estudada, beleza? Aí depois ela seguiu aqui, né? Contratei um coaching no dia tal. Isso também é uma coisa que me acontece muito, por incrível que pareça, é muito comum. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que têm coaches, que contrataram serviços. Eu vou falar aqui coach entre aspas, porque existe uma diferença técnica do que é a metodologia coaching, que é uma metodologia de desenvolvimento humano, e esse coaching que a gente se acostumou para concursos públicos, que seria mais uma consultoria de estudos, né, digamos assim. Mas o meu objetivo aqui não é entrar nesse mérito, não é dizer que um é bom e outro é ruim, não é nada disso, mas é muito comum disso acontecer. Eu recebo muitas dúvidas. Eu vejo pessoas que mesmo contratando coaches, consultores, enfim, acabam não conseguindo implementar ou não confiando naquela metodologia e vindo me perguntar. E aí, olha que situação que a pessoa fica, né? Ela tá pagando alguém que deveria, em tese, resolver os problemas dela com as questões de estudo. Aí ela fica nessa situação, dependendo de uma pessoa que, em tese, não tem nenhum vínculo com ela, né? Responder para passar a segurança que ela não conseguiu no profissional que ela contratou. Infelizmente é muito comum de acontecer, tem alguns motivos, eu não quero me estender muito sobre isso, eu quero entrar nas próximas dúvidas mesmo, mas acontece muito porque a maioria das pessoas que estão fazendo essas questões, esse tipo de serviço, elas acabam não explicando o porquê das coisas, não entendendo o perfil mesmo, a personalidade do aluno e realmente adaptando aquilo, enfim. Eu quero só trazer aqui um alerta para você. Se você for procurar contratar algum profissional para te ajudar, seja bem claro quanto às suas necessidades, tenha clareza do que você precisa e do que ele vai te entregar, para que a gente evite, né, esse tipo de ocorrência. Lá no meu Instagram é direto mensagens sobre isso, até fiz alguns posts a respeito. É muito importante a gente ter clareza do que a gente está buscando e clareza do serviço que o outro vai nos prestar. Enfim, vamos continuar aqui. Já passei em alguns concursos nas colocações, né, 22, 20, 22, 48, mas nenhuma foi suficiente para ser chamada e reprovei infinitas. Isso aqui não é exatamente uma dúvida, ela está contando um pouquinho do histórico dela, mas com base na minha experiência,
Eu sei que esse tipo de situação, tudo vai depender da maneira como a gente enxerga, como a gente interpreta. E é muito comum mesmo, que essas batidas na trave ou reprovações, elas acabem ficando registradas no nosso sistema como fracassos. Fracassei uma vez, fracassei outra, fracassei outra, fracassei outra, fracassei outra. E por que isso? Porque a gente não olha para o jogo do concurso como ele deve ser realmente, como a gente realmente deve enxergar, que é, eu vou estudar até que eu esteja preparado para passar. Tudo que eu fiz para uma prova não foi perdido. Se por acaso eu não passei naquela prova, se eu bati na trave, se não foi a minha vez ainda, aquilo que eu construí de base de conhecimento, eu vou ampliando, fortalecendo dentro do mesmo foco, né? Podemos falar sobre o foco uma outra hora, que agora aqui também vai ficar muito extenso, mas dentro do mesmo foco, quer dizer, dentro de concursos similares, concursos que cobrem matérias similares entre si. Eu continuo estudando e aquilo que eu fiz para os concursos anteriores não foi perdido, até que vai chegar o momento que eu vou passar. Então, a gente precisa olhar para os concursos dessa forma. Cada reprovação, cada batida na trave é apenas mais um degrau na minha jornada até o cargo público. O fato de eu falar isso, da gente entender isso, não quer dizer que fica fácil, não quer dizer que fica gostosinho, não quer dizer que você faz uma prova lá que você se dedicou bastante, achava que tinha tudo para passar e por acaso bateu na trave. Não quer dizer que você vai sair, tá tudo bem, isso aqui é amanhã. Não, é difícil, a gente fica triste sim, a gente tem o direito de ficar triste, tá tudo bem, não tenta jogar isso para fora do tapete, para baixo do tapete, que também não faz bem, né? Mas a questão é, o que você vai fazer depois? Você se dá um prazo para curtir a sua tristeza e o seu luto, levanta, sacode a poeira e repete isso que eu falei agora. Isso foi mais um degrau. Eu vou continuar subindo os próximos degraus. Nossa senhora, deu branco aqui. Enfim, eu vou continuar subindo os próximos degraus até que eu esteja pronto. E se você olhar dessa forma e comemorar todas as vitórias que você teve de uma prova para outra, chances são de que você vá melhorando. Aproveite as provas que você fez são simulados de luxo, são as melhores oportunidades para você identificar pontos de melhoria, ver ali o porquê que você errou, as questões que você errou, onde foi ali que pegou para você? Será que foi nervosismo? Será que foi administração do tempo? Será que foi realmente não ter dado tempo de amadurecer a matéria? Enfim, analise, estude as provas passadas com esse sangue frio, com essa objetividade de entender que isso faz parte do jogo e que ali uma situação de prova vai te dar pistas valiosas de onde você precisa melhorar, onde você tem que investir sua energia para melhorar para as próximas. E aí vá construindo a sua autoconfiança no sentido de ir olhando tudo que você já fez de bom, tudo que já melhorou de uma prova para outra, para até que você chegue lá, conquiste o seu cargo, beleza? Vamos seguir aqui. Infelizmente, até hoje não consigo cumprir 36 horas semanais. Há dias que faço 4 horas, outros 6, 7 horas líquidas. Dias rendo muito e outros não. Eu não sei o que fazer para manter o ritmo de 6 horas líquidas diárias. Aqui tem uma questão, e até tem uma outra coisa que ela fala mais pra frente da questão de comer bastante, de gostar de mastigar, que me dá um indício sobre o perfil dela, que eu vou falar daqui a pouco também. Mas vamos falar aqui como se eu não soubesse mais nada dela, como realmente eu não sei, né? Mas o que eu sei é que isso é uma questão muito comum. Não é porque eu tenho o meu dia inteiro livre, não é porque eu tenho 6, 7, 8, 9 horas líquidas disponíveis no meu dia, que eu consigo começar estudando todo esse tempo e manter isso com sustentabilidade ao longo do tempo. Aqui, muito provavelmente, ela está cometendo esse erro. É a mesma coisa que a academia. Se liga nessa analogia com a academia, com a atividade física, que você vai conseguir entender. Se eu chegar numa academia, eu tenho o dia inteirinho para me exercitar e a academia vazia todinha para mim. Não quer dizer, eu cheguei lá, eu tô há muito tempo parado. Vamos dizer que eu nunca fiz exercício antes, ou então eu já fiz há muito tempo atrás, mas faz tempo que eu tô parado. Não é porque eu cheguei numa academia completamente vazia, cheia dos aparelhos para mim, e eu tenho o dia inteiro para ficar lá, que eu vou conseguir me exercitar por 5, 6, 7 horas, levantar 200, 300 quilos. Eu vou ter que começar pequeno.
Então, eu vou começar com o que o meu organismo dá conta, tanto em termos de intensidade quanto de carga mesmo. E é a mesma coisa aqui para os estudos. Só que o que que acontece? Porque a gente tem aquele tempo disponível, a gente acha que já tem que sair do 0 às 7 horas líquidas, às 6 horas líquidas, e não vai ser assim. Você precisa começar com uma carga horária que seja desafiadora para você, mas que seja possível. E você vai ganhando esse ritmo conforme você estuda. Então, quando a pessoa tenta fazer isso que ela falou aqui, tem dias que eu faço 6, 7, 8, mas não dura. É a mesma coisa do que você chegar na academia do zero, muito tempo que você não malha, e aquele dia você se exercita que nem um louco, pega muito mais peso do que dá conta e faz muito mais coisas. Os próximos dias você vai ficar destruído, cansado, seu organismo vai precisar se recuperar, e você, mesmo que se você se force a fazer exercício, você não vai conseguir na mesma intensidade que você fez no primeiro dia. Aqui é exatamente a mesma coisa. Então, ela vai conseguir dar esse gás alguns dias, só que ela não fez isso de maneira sustentável. Então, vai ser normalíssimo, normalíssimo, normalíssimo esse desempenho cair. Qual que é o adequado nessa situação? Então, começar pequeno e ir aumentando. Começo pequeno, quanto que é pequeno e aumenta quanto? Depende de pessoa para pessoa. É a mesma coisa na atividade física também. Alguém que nunca fez exercício nenhum na vida vai demorar um pouco mais do que alguém que já foi um atleta no passado e está um tempo parado, porque o corpo tem memória. Então, se você já teve, esse atleta que já teve desempenho no passado, ele vai voltar com uma carga reduzida, só que ele vai conseguir aumentar com uma velocidade maior, né? Ele vai mais rápido aumentar a carga dele. O iniciante do zero talvez demore um pouco mais de tempo. Isso vai de pessoa para pessoa também, isso vai de outras variáveis aí, mas o que eu quero dizer tem que ser uma carga que seja possível para você, desafiadora, mas possível, e aí você faz essa carga por uma semana ou duas, e você vai aumentando, vai vendo quanto você consegue, que seja meia hora, na próxima semana você aumenta meia hora por dia, na outra você aumenta uma hora, você vai indo até que você chegue na sua carga máxima que você tem de tempo disponível. Beleza? Então é dessa forma que a gente faz, tem que ser sustentável. Só que é muito comum a gente ficar ansioso, ter aquela ideia que eu já tenho que sair no que a nossa mente cria de perfeição, né? Estudar 6, 7 horas por dia. Não vai ser do zero que você vai conseguir isso, ok? Precisa ser construído. E para confirmar o que eu tinha comentado, né? Ela continua aqui no parágrafo abaixo. Sempre todos os dias para estudar, mas nem sempre rendo o necessário. Percebi que os dias de melhor rendimento são os que inicio cedo, porém não consigo cumprir essa rotina nenhuma semana. Pois é, ela está fazendo aquilo que eu dei esse exemplo da pessoa que chega na academia e se estoura no primeiro dia, depois ela vai ficar um tempão mesmo sem conseguir malhar direitinho. É a mesma coisa. Aí ela continua, já aluguei sala de estudos por uma semana, meu problema é que bebo muita água e gosto de comer e mastigar, em casa tem maior conforto para isso, na sala de estudos me causa desconforto ter que ficar saindo, não consigo identificar o que fazer para melhorar. Aí ela foi na premissa de que, eu não devo estar conseguindo por conta de estar em casa, por conta de, sei lá, qualquer outra coisa que pode ter passado pela cabeça dela, ouviu alguém dizer alguma coisa que, tem um ambiente para estudar, que aí você vai conseguir. Só que a mesma coisa, é aquele exemplo da academia vazia e o dia inteiro para estudar. Não é porque ela tem aquele ambiente ali que ela vai conseguir ficar todas aquelas horas ali. Então, a mesma coisa aqui se aplica. Tem que essa habilidade ser construída e depois que ela tiver esse hábito, aí ela estuda onde ela quiser. Na sala de estudo, na biblioteca, na sala de casa, onde ela se sentir mais confortável. Essa questão de beber muita água, ok, isso é importante, inclusive, isso não é um problema, muito pelo contrário, tá? O nosso cérebro é quase 80% água e quando o nosso corpo começa a se desidratar, muito rapidamente mesmo, o cérebro vai reduzindo as suas funções, a sua capacidade de operação. Então, com 5% de desidratação do corpo, o cérebro já reduz em cerca de 30% as suas funções. Ou seja, tem uma relação direta aí, né, entre hidratação e a gente conseguir raciocinar bem, memorizar, entender o conteúdo. A gente precisa
se hidratar mesmo, isso é importante, não tem problema com isso. Precisar levantar para ir ao banheiro, levante, aproveita para ir alongando, para dar aquela sacudida no corpo, né, dar uma mexida, mas não deixe de beber água para não ficar levantando para ir ao banheiro. Isso é um erro que eu vejo também muita gente comentar a respeito, não é legal de se fazer, ok? Aí essa questão de gosta de comer e mastigar, uma frasezinha, né, uma informaçãozinha que ela me trouxe, me diz um pouco do perfil dela. Eu gosto muito dessa questão dos perfis e a gente precisa entender o nosso perfil, saber como a gente funciona para saber o que funciona melhor, o que a gente tem de superpoderes, digamos assim, o que são questões que podem ser obstáculos para a gente. Eu vou me estender muito aqui se eu for falar, mas essa é uma característica de quem tem o perfil 2. O perfil 2, ele é muito sociável e ele precisa de pessoas, ele precisa de conexão e ele é o que mais tende a procrastinar. Para que ele não procrastine, existe uma série de cuidados que você precisa tomar. De realmente ter momentos em que você vai estar com pessoas, ter momentos em que você vai fazer coisas prazerosas, aproveitar ali as sensações, porque senão ele é como se fosse como é que eu explico? É como se fosse uma criança birrenta, digamos assim. Se a gente não está cuidando das necessidades dele, ele vai acabar dando um pitizinho ali e a gente não percebe isso, tudo isso é inconsciente. Eu tô falando assim, parece algo muito abstrato, né? Eu realmente não conheço a pessoa e a gente tem 5 traços, todo mundo tem esses traços em alguma porcentagem e o que define o nosso comportamento, o que a gente faz melhor, quais são os nossos pontos fortes, os pontos que a gente precisa ter mais atenção, é a combinação entre esses traços, é a porcentagem que a gente tem de cada um. Então, eu não sei quais são os outros traços dela, mas eu posso dizer com certa segurança que ela tem sim uma porcentagem alta do traço 2 e essas questões aqui são importantes para quem tem esse traço. Vamos seguir aqui. Atualmente faço até terapia para tentar melhorar a confiança emocional. Faço também exercícios físicos. Exercícios físicos maravilhosos, segue fazendo, é importante. Agora, terapia para tentar melhorar a confiança emocional. Bom, eu não sei qual é a terapia que ela faz. Eu não estou aqui para falar mal de terapia, tá? Não é meu intuito de maneira nenhuma. Mas melhorar a confiança e melhorar o emocional são coisas que são construções. Não é algo que só porque a gente se conscientiza de alguma coisa, que aquilo vira uma chave e do dia para a noite, puf, você melhorou. Você mudou o seu emocional, você fortaleceu, você construiu sua autoconfiança. São construções. Dentro das minhas turmas, dentro do Passar Sem Pirar, por exemplo, eu tenho ferramentas para isso. Uma delas é o diário de bordo. E eu amo, amo, amo ver tanto os depoimentos quanto as mudanças mesmo no resultado e no comportamento das pessoas, porque é uma ferramenta que, entre outras coisas, promove a construção diária da sua autoconfiança. Ou seja, você precisa ir... Vou te dar aqui um exercício prático, mesmo que você não tenha acesso ao diário de bordo. Enxergue tudo que você fez no seu dia como vitórias. Não deixe para comemorar só a última vitória lá do final da aprovação. Comemore a cada dia. Se você cumpriu cada meta que você cumprir, é uma vitória. Se você está com uma matéria que sempre foi desafiadora para você e você foi lá e começou a ler, não estava entendendo nada, voltou, não estava entendendo nada, voltou, assistiu uma videoaula, voltou a leitura, começou a ler de novo e começou a fazer sentido, comemore, olha só, você não estava entendendo nada, agora já está começando a fazer sentido. Então, cada avanço, cada questão que você acerta, cada novo conceito que você entende, cada página que você avança, cada meta que você cumpre, são vitórias que você precisa se acostumar a comemorar e a olhar para tudo que você já fez e não para tudo que ainda falta. Dessa maneira, essa é uma das ferramentas que você pode usar para ir construindo sua autoconfiança. Outra que pode ajudar muito, 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 muito mesmo também, duas aqui agora, né? Vou dar duas dicas de bônus aqui, são a meditação e a visualização. A meditação, qualquer técnica que você queira fazer, porque ela vai ajudar você a ficar mais centrado. Quando você tiver um pensamento, os pensamentos vão continuar ocorrendo, mas o problema é que quando a gente tem um pensamento, o pensamento passa pela nossa cabeça, junto com ele, praticamente colado, tanto que a gente nem consegue discernir às vezes, nem consegue diferenciar
vem uma sensação, vem uma emoção. Então, se passa pela sua cabeça um pensamento do tipo, nossa, eu não vou dar conta, é muita matéria, muita coisa para mim. Imediatamente vem aquela sensação de medo, de fracasso, de vontade de desistir. Com a meditação, quanto mais você medita, e mais uma vez, é uma construção. Não é meditei uma vez, 10 minutos, pronto, quero esse benefício. É constante, ok? Mas quanto mais você medita, mais você vai conseguindo fazer essa separação, essa dissociação do pensamento com a emoção que você sente. Porque o problema não é pensar, é reagir, acreditar naquele pensamento, às vezes nem perceber que ele passou ali, e agarrar naquela emoção. Aquela emoção vai fazer com que você tenha um comportamento. Então, se o pensamento... Olha, percebe essa diferença? Passou isso pela sua cabeça, nossa, não vou conseguir, é muita coisa. Você entra em pânico, começa a ter ansiedade, e aí você olha para aquele monte de matéria, quanto mais você tenta estudar, mais você vai ficando nervoso e menos você consegue e fica parecendo um hamster ali na rodinha, patinando, patinando e não sai do lugar. Olha que diferença, você pode ter o mesmo pensamento que passou pela sua cabeça. Vixe, é muita coisa, eu não vou conseguir. Mas você reconhece que aquilo é só um pensamento, você não se deixa entrar nesse estágio de ansiedade, de nervoso, e fala, ok, isso é só um pensamento, isso aqui não é verdade. Não é só porque isso aqui passou pela minha cabeça que isso aqui é verdade. É só um pensamento. Eu posso conseguir sim. E aí você olha para tudo que você já conseguiu conquistar, como eu venho dizendo aqui nessa questão das pequenas vitórias, ok? Então, e a segunda, né, a terceira, aliás, a visualização. Visualize você mesmo nas situações que você vai viver e como você gostaria que fosse. Então, você pode visualizar o seu dia de estudo, logo de manhã ou logo a cada meta, antes de começar cada meta, você pode fazer uma visualização rápida. Imaginar você, é só você fechar os olhos e imaginar. Algumas pessoas realmente conseguem imaginar, enxergar como se fosse um filminho, mas se não for o seu caso, não tem problema. O importante é você pode ir descrevendo essa cena para você mentalmente também. O importante é você se conectar com aquela sensação. Então, aí, imagina que ao final do dia você estudou tudo que você tinha para estudar, com bom rendimento, com concentração. Se imagina no final do dia com aquela sensação de, nossa, que bom, missão cumprida. Se imagina no dia da prova, se visualiza, né, no dia da prova, respondendo tudo direitinho, lembrando das questões, tendo um ótimo desempenho. Se visualiza lá já no seu órgão público também, visualiza seu dia da posse, visualiza o dia que você viu o resultado do seu concurso, você comemorando com as pessoas que você ama, visualiza seus dias de trabalho, como vão ser os dias da sua vida lá depois que você estiver no seu cargo público. Porque você vai visualizando, você vai mostrando para sua mente que aquilo é possível. Você vai acostumando, digamos assim, a sua mente com aquele novo cenário. Isso vai ajudando também você vai criando essa familiaridade com esse novo cenário, e isso vai ajudando a fortalecer a sua confiança. Porque o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que a gente está vivendo do que a gente está imaginando. Então, quanto mais você visualiza aquilo e você realmente consegue entrar em contato com aquela emoção, aquela sensação de estar passando por aquelas situações, mais isso vai ficando familiar para o seu cérebro, mais você vai conseguindo acreditar que aquilo é possível para você. Aí ela colocou aqui, parece uma frasezinha também que não tem uma pergunta, mas tem um grande problema por trás. Tento seguir o máximo de sugestões para alcançar o meu objetivo. E eu vejo muita gente fazendo isso, né? E não quer dizer que isso esteja errado, tá? A gente precisa sim procurar informações. O problema é quando eu pego um monte de informações desconexas, sem entender a ligação entre elas, e vou querendo implementar tudo. Você viu? Com o tanto de sugestões que ela disse que ela procura seguir, o quanto de coisas que ela não fazia, que ela não implementava, que na minha metodologia elas são explicadas desde o primeiro dia, por exemplo, né? Logo nos primeiros módulos. A gente precisa pegar informações que tenham uma lógica entre si. A gente precisa entender o porquê das coisas e não é simplesmente o que eu faço, mas é para que eu faço cada uma dessas coisas. O estudo para concurso, ele tem uma demanda bem diferente do estudo que a gente era acostumado lá na época do colégio, da faculdade, porque a gente está agora com uma situação diferente. Antes a gente precisava, a gente fazia provas de pequenos trechos da matéria por vez. Agora a gente tem um volume muito grande de coisas para serem estudadas que vão ser cobradas em uma prova, um dia, dois, né?
Então, tudo isso demanda estratégias de estudo diferente. A gente precisa entender o porquê das coisas e não apenas o quê. Eu espero que esses exemplos, até dessas próprias dúvidas que essa pessoa trouxe, já tenham deixado isso claro. Se eu não entendo o porquê da revisão, o que é a revisão, que é aquela coisa de bater o olho nos conceitos principais para reforçar aquelas informações e não reestudar e não ficar me testando se eu já memorizei aquilo ou não. Se eu não sei para que serve isso, fica muito. Não adianta eu só saber que eu preciso revisar. A mesma coisa a questão da consistência aqui, né? Se eu não sei que eu preciso construir a minha habitualidade nos estudos todos os dias, que nem atividade física, e indo me acostumando meu organismo, né? E aumentando de maneira sustentável, e tento fazer tudo de uma vez e depois eu caio, quebro a cara na semana seguinte, não sei o porquê. Então não adianta simplesmente eu ouvir, eu assisti a entrevista do aprovado X e ele falou que ele estudava 6 horas líquidas por dia. Tá, tudo bem, isso foi o que ele falou, você não sabe o que ele fez para chegar até lá, como foi que ele construiu isso. Eu não tô nem dizendo que ele tá falando de má fé, não é isso. Quando eu contava para as pessoas também, né, que me perguntavam sempre, e aí, como é que você fez para passar tal? É normal a gente empolga e conta daquela parte da adrenalina mesmo, do pós-edital e de não sei o quê. E às vezes a gente esquece, né? Nem lembra como foi lá no começo, como a gente chegou, como a gente fez para chegar naquele resultado ali, naquele desempenho específico. Então, é muito, muito, muito importante não só ficar buscando dicas e sugestões, mas sim entender o motivo por trás de cada coisa, entender o que o estudo para concurso te demanda. É por isso que eu falo muito da fórmula da aprovação, né? Tudo que você precisa para passar em concurso está englobado nos 3 elementos da fórmula da aprovação, que são o foco, que é ter o foco numa área que cobre matérias semelhantes, a preparação, que envolve tudo relativo aos estudos em si, desde você montar seu ciclo, saber escolher seu material, saber como estudar, como preparar seu material para as revisões, como revisar, até estratégia de prova, enfim. E, mais importante, o emocional. O emocional também é um componente da fórmula e a gente precisa, sim, estar presente para isso, desenvolver a nossa autoconfiança, desenvolver a nossa autopercepção, saber como a gente funciona, saber quais são as nossas armadilhas aí, saber quais são os nossos pontos fortes e jogar de acordo com os nossos recursos. Tudo isso vai ser muito importante e é importante que faça um sentido, tá? Foi por isso, inclusive, que eu criei Passar Sem Pirar, para poder explicar todos esses pontos, mas não é o assunto desse vídeo aqui agora. Eu só quero chamar a atenção para isso, porque eu vejo isso acontecer com muita, muita, muita frequência, especialmente com o tanto de informação que a gente tem disponível na internet hoje. Você tem, né, muitas pessoas falando muitas coisas e às vezes dá aquela tentação mesmo de querer pegar melhores práticas de cada um, só que se você não entender o porquê daquelas coisas, o que é importante para o estudo de concursos e só ficar pegando conselhos soltos e esparsos, chances são de que você vai ter um monte de dica que você não vai saber como encaixar direito e ficar ainda assim sem um rendimento muito bom. Tá aqui esse e-mail que eu recebi, né, que não nos deixa mentir. Aí ela colocou, né, teria alguma ideia de como me ajudar, por favor? Espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Vou pedir para a minha equipe encaminhar por e-mail para você também, caso você não seja seguidora aqui do meu canal. Desde já, muito obrigada. De nada, eu é que agradeço pela sua confiança em mim. Infelizmente, eu não tive como te responder isso numa interação pessoal, espero que você compreenda. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha ajudado tanto a pessoa que mandou esse e-mail, quanto todos vocês que estão assistindo aqui. E se você gostou dessa ideia, gostou desse novo quadro, acha que pode ser bacana, manda então também a sua história, as suas dúvidas para o meu e-mail contato@passarsempirar.com.br e de lá a minha equipe vai filtrar algumas mensagens para eu responder, ok? Eu não prometo que eu vou responder todas, mas eu pretendo que esse seja um quadro que, se vocês gostarem, se estiver sendo útil, estiver ajudando, esse seja um quadro que continue aqui no meu canal. Um grande abraço para você, força por aí, ótimos estudos. E se você gostou, se esse conteúdo te ajudou, curte aqui,
né? Deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, clica no sininho para receber as atualizações, compartilha com alguém que você saiba que pode estar precisando dessas informações, vamos fazer o bem circular sempre, e deixa seu comentário aqui, que vai ser um prazer saber se esse conteúdo está fazendo sentido para você, para a gente poder produzir mais vídeos desse tipo, ok? Agora sim, obrigada por ficar comigo até aqui, grande abraço, ótimos estudos e até o próximo vídeo.